a besta citada no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é um dos livros mais amplamente discutidos e debatidos entre estudantes da Bíblia e acadêmicos seculares. Em suas páginas estão registradas as advertências mais aterradoras e profecias explícitas que se possa imaginar. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Um dos símbolos mais cativantes, mas muitas vezes mal interpretado das escrituras apocalípticas do Apocalipse, está no capítulo 13, onde fala sobre a besta do mar, que muitas vezes é referida simplesmente como a besta. Durante séculos, muitas pessoas têm incessantemente especulado qual a identidade da besta. A Bíblia, no entanto, é o seu próprio intérprete. Ao comparar Escritura com Escritura e permitindo que a Bíblia se interprete a si mesma, a identidade da besta torna-se indiscutivelmente clara. Observação: nas profecias bíblicas, a besta simplesmente representa um reino. A besta do mar está inexoravelmente ligada a dois outros símbolos usados na Bíblia, todos representando o mesmo poder e o mesmo reino. Apocalipse 17. A prostituta montada numa besta de 7 cabeças. Daniel 7. O chifre pequeno. Quando comparamos Escritura com Escritura, a identidade deste poder anticristo torna inevitavelmente óbvio. 15. Características que identificam o poder da besta. 1. É uma igreja e uma cidade. E a mulher, prostituta, que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Apocalipse 17, 18. Observação: na profecia, a mulher é igual à igreja, a prostituta, mulher, portanto, igual uma apóstata, igreja infiel. 2. Está sentada sobre 7 montes. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais se senta a mulher. Apocalipse 17, 9. Está vestida de púrpura e escarlate, e é adornada de ouro e pedras preciosas. A mulher, igreja, estava coberta de púrpura e escarlate, e adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Apocalipse 17, 4. 4. Exerce poder sobre todos os habitantes da terra. Também foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. 5. Surgiu de uma área densamente povoada, com uma diversidade cultural. Também disse-me: as águas que viste, onde a prostituta se senta, são povos, multidões, nações e línguas. 6. Completamente erradicou 3 reinos quando subiu ao poder. Atentando nesses chifres, reparei que nascia de entre eles um outro mais pequeno, e que na sequência disso, 3 outros foram arrancados, com a raiz e tudo, para lhe deixar espaço. Observação: na profecia, o chifre igual um rei, reino. 7. Faz guerra com os santos. Vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. 8. Tem um único homem que age e fala por todos. Eis que neste chifre
havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com grande insolência. 9. O soberano deste reino se levanta contra tudo que se chama Deus. Ninguém de nenhum modo vos engane. O homem da iniquidade é revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. 10. O soberano deste reino identifica-se com o número 666. Aqui está a sabedoria. Aquele que tenha entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. 11. Fala arrogâncias e blasfêmias. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. 12. Tentou mudar o calendário e a lei de Deus. E cuidará em mudar os tempos e a lei. 13. Governou por 1260 anos. E foi-lhe dada a autoridade para agir 42 meses. Observação: um dia profético igual um ano literal. Ano lunar, 354 dias. Ano solar, 365 dias. Ano bíblico lunisolar, uma média de 360 dias. 42 meses, igual 3,5 anos, igual 1260 dias. 1260 dias proféticos, igual 1260 anos. 14. Sua autoridade foi destituída por um poder civil e foi tomada em cativeiro. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar à espada, necessário é que seja morto à espada. Observação: a espada aqui indica o poder civil. 15. Foi mortalmente ferida, mas acabará por se recuperar. Então vi uma dessas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. É uma igreja e uma cidade. Está sentada sobre 7 montes. Está vestida de púrpura e escarlate, e adornada de ouro e pedras preciosas. Exerce poder sobre todos os habitantes da terra. Surgiu de uma área densamente povoada, com uma diversidade cultural. Completamente erradicou 3 reinos quando subiu ao poder. Faz guerra com os santos. Tem um único homem que age e fala por todos. O soberano deste reino se levanta contra tudo que se chama Deus. O soberano deste reino identifica-se com o número 666. Fala arrogâncias e blasfêmias. Tentou mudar o calendário e a lei de Deus. Governou por 1260 anos. Sua autoridade foi destituída por um poder civil e foi tomada em cativeiro. Foi mortalmente ferida, mas acabará por se recuperar. Somente um poder na história corresponde com todos estes detalhes da descrição profética. A Igreja Católica Romana. Vamos conferir. A Igreja Católica Romana. 1. É uma igreja e uma cidade. A Igreja Católica Romana e a cidade e estado do Vaticano são sinônimos. O Tratado de Latrão, Papa Pio XI, Mussolini, 1929, declarou o Vaticano um estado independente e reconheceu a soberania do Papa dentro da cidade. Os pactos consistiam de um tratado político
que criou a cidade-estado do Vaticano e deu reconhecimento total da soberania à Santa Sé. 2. Está sentada sobre 7 montes. Roma. A cidade das 7 colinas. Palatino, o Capitólio, o Aventino, Célio, Esquilino, o Viminale, Quirinale. O local histórico de Roma nas famosas 7 colinas foi ocupado durante a Idade do Bronze. 3. Está vestida de púrpura e escarlate e adornada de ouro e pedras preciosas. A cor para os bispos e outros prelados é púrpura, para os cardeais é escarlate. A cruz peitoral deve ser feita de ouro e decorada com pedras preciosas. 4. Exerce autoridade sobre todos os habitantes da terra. Nós definimos que a Santa Sé Apostólica e o Pontífice Romano têm a supremacia sobre todo o mundo, sobre o qual não existe autoridade superior. O Papa Gregório se declara como direto herdeiro da comissão ilimitada sobre todas as almas. 5. Surgiu de uma área densamente povoada com uma diversidade cultural. A Igreja-Estado Católica Romana surgiu do meio de 10 tribos, monarquias originais da Europa. Anglo-saxões, Inglaterra. Germanos, Alemanha. Visigodos, Espanha. Francos, França. Lombardos, Itália. Burgundos, Suíça. Suevos, Portugal. Érulos. Ostrogodos. Vândalos. 6. Completamente erradicou 3 reinos quando subiu ao poder. A história registra que o Papado de Roma eliminou 3 das 10 originais tribos da Europa. Os Vândalos, 454 d.C., os Érulos, 493 d.C., os Ostrogodos, 538 d.C. O imperador católico Zeno preparou um tratado com os ostrogodos em 487, o qual resultou na erradicação do reino ariano dos Érulos em 493. E o imperador católico Justiniano exterminou os vândalos arianos em 534 e, significativamente, quebrou o poder dos arianos ostrogodos em 538. Assim foram os 3 chifres de Daniel, os Érulos, os Vândalos e os Ostrogodos, arrancados pela raiz. Hoje não existe uma única linhagem que pode ser rastreada até um destes 3 reinos. Eles foram literalmente erradicados, arrancados pela raiz. 7. Faz guerra com os santos. Que a Igreja de Roma derramou mais sangue inocente do que qualquer outra instituição que tenha existido na humanidade não será colocada em dúvida por nenhum protestante que possua bons conhecimentos de história. É impossível formar uma ideia completa do enorme número de vítimas, e é quase certo não existir poder de imaginação capaz de compreender adequadamente seu sofrimento. 8. Tem um único homem que age e fala por todos. O Papa é o único porta-voz de toda a Igreja Romana. 9. O soberano deste reino se levanta contra tudo que se chama Deus. Nós detemos nesta terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. 10. O soberano deste reino
identifica-se com o número 666. A tríplice coroa do Papa tem a inscrição Vicarius Filii Dei, que em latim significa o vigário do Filho de Deus. O valor numérico do título blasfêmico é 666. Fala arrogâncias e blasfêmias. A Sagrada Escritura define blasfêmia como 1. Afirmam ser Deus na terra. O Papa não é apenas o representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo, ele mesmo, oculto sob o véu da carne. 2. Afirma o poder de perdoar pecados. Esta autoridade judicial irá até mesmo incluir o poder de perdoar pecados. 3. Perseguir o povo do Altíssimo em nome do Altíssimo. Devemos classificar a Inquisição como uma das manchas mais negras dos registros da humanidade. Alguns historiadores estimam que mais de 100 milhões de pessoas foram mortas pela Igreja Romana durante a Inquisição. Sob um véu de cristianismo, a besta perseguiu e matou os verdadeiros seguidores de Deus e outros que não conformaram com suas regras. 12. Tentou mudar o calendário e a lei de Deus. O Papa é de tão grande autoridade e poder que pode modificar, explicar ou interpretar mesmo as leis divinas. Observação: no século IV, Roma adotou um falso calendário pagão e proibiu o calendário lunisolar bíblico. O calendário juliano foi instituído em 45 a.C. pelo próprio Júlio César. Mas no momento em que a torre foi construída, havia a suspeita que o calendário de César estava deslizando. Toda essa sala é um instrumento científico criado para mostrar ao Papa que o antigo calendário juliano estava errado. Então o Papa Gregório XIII ordenou que 10 dias a partir de outubro de 1582 fossem completamente apagados do calendário. Ele também decretou que o ano novo deveria começar em 1º de janeiro e não no final de março, como era antes. O papado também removeu o 2º mandamento, que proíbe a adoração de ídolos. A fim de manter 10 mandamentos, eles dividiram o 10º mandamento em 2 partes. 13. Governou por 1260 anos. 538 d.C. O papado, trabalhando em conjunto com o governo civil, acabou com o poder dos ostrogodos, deixando sua reivindicação de supremacia eclesiástica incontestada. A Igreja Romana poderia e pode exercer sua plena autoridade. 1798 d.C. Em 1798, o general Berthier da França fez a sua entrada em Roma, aboliu o governo papal e estabeleceu um secular. O papado governou durante exatamente 1260 anos, a partir de 538 até 1798. 14. Sua autoridade foi destituída por um poder civil e foi tomada em cativeiro. A suprema humilhação da Igreja veio quando Pio VI foi expulso de Roma pelos exércitos franceses em 1798 e no ano seguinte foi levado cativo por eles e arrastado de volta para a França, onde morreu. 15. Foi mortalmente ferida, mas acabará por se recuperar. O papado foi mortalmente ferido. O general Berthier aboliu o governo papal. A ferida começa a sarar e o papado revive. 1929. Roma foi concedida o soberano estatuto extraterritorial em 1929 pelo Tratado de Latrão e Concordata. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.
Saturno é o 6º planeta a partir do Sol e o 2º maior planeta do nosso sistema solar. Imagens recentes de um dos polos do planeta Saturno revelaram uma forma de 6 lados. Usando geometria, vamos encontrar uma estranha combinação. Aqui o polígono de 6 lados. 6 pequenos triângulos. E estes padrões geométricos derivados do hexagrama dão uma combinação bastante estranha. 666. Como é isso hoje? Aqui está Saturno envolvido pelo hexagrama. Acostumaram a nossa mente a ver este personagem como se fosse o Salvador que morreu no madeiro. Escrevendo carta aos Romanos, Paulo disse que é proibido retratar o Criador e fazê-lo em artes como se fosse a imagem de um homem. Então quem é esse aqui? Aprenda de uma vez por todas. Este é Saturno, o deus da colheita, aquele que carrega o símbolo do hexagrama. Na língua antiga suméria, o deus da colheita é chamado de Ninurta, o mesmo que Saturno em inglês. Aqui um cilindro sumério. Sentado no trono está Ninurta, ou Saturno, o deus da colheita, segurando o arado. Do lado superior esquerdo, no canto, está uma formação planetária. Percebe-se claramente o símbolo do hexagrama. A quem pertence atualmente a imagem que está nesse cilindro da Suméria? Sem dúvidas, este é Ninurta, Saturno, o seu equivalente nos dias modernos. Ele é conhecido como Cronos para os gregos, El na Fenícia, Saturnus em Roma, Estur na Caldeia, Ninurta para os sumérios, Mitra para os persas. Embora com muitos nomes, a marca permanece em várias religiões pagãs. Agora dê uma olhada para o ídolo pagão com o Sagrado Coração em seu peito. A imagem aqui vista é a imagem de Quetzalcóatl com o ícone Sagrado Coração. Na cultura maia, Quetzalcóatl é um homem branco, barbado, com cabelos longos e olhos azuis. Ele é de alta estatura. E aqui temos a cruz de Quetzalcóatl. Não é estranho uma cruz em um símbolo pagão. Na verdade, a cruz sempre foi símbolo pagão. Os astecas praticavam o sacrifício do Sagrado Coração em nome de Quetzalcóatl. O sacrifício era feito removendo o coração das vítimas. Estas são autênticas facas utilizadas no sacrifício. O ritual do Sagrado Coração pertence a quem atualmente? E por que ele está segurando um coração? E por que existem facas presas no coração deste ícone? E por que existem furos de faca neste ícone do Sagrado Coração? Porque em muitas imagens o Jesus católico está apontando para o seu coração. Mas exatamente quem é Saturno? Vemos o símbolo de Saturno, o hexagrama, fazendo parte da sinagoga judaica. O hexagrama é um símbolo judaico, mas ele está no hinduísmo. Yantra, num santuário hindu em Kerala, na Índia. Yantra é hexagrama de 10.000 anos de idade, Satikona. Aqui está o deus hindu, Kali. Yantra sobre o deus hindu Shiva. Templo Janardana, Varkala. Yantra em um santuário hindu em Kerala, na Índia. O hexagrama também está no budismo. Mandala
mesmo que hexagrama no Tibete. Santuário em Katmandu, no Nepal. Santuário shintoísta Itsejingu, no Japão. Santuário Manai Ninja, Japão. O hexagrama também está no Islã. Mesquita do século XVI, em Bekshasai, na Crimeia. Mesquita do Sultão Mameluco, 1503 d.C., em Al-Azhar, no Cairo, no Egito. Veja que a estrela, o hexagrama, o símbolo de Saturno, está presente nas principais religiões do planeta e em quase toda a sua totalidade. O hexagrama seria realmente um símbolo judaico ou o símbolo vivo de que Israel participa desta idolatria mundial? Na escritura, o hexagrama é chamado de estrela de Refan. Refan também é uma terminologia ligada a Saturno. Aqui está ela atualmente no cristianismo e na sinagoga judaica. O Sagrado Coração aqui na cultura pagã antiga, o Sagrado Coração na cultura pagã atual. Aqui um dos principais símbolos do catolicismo, o ostensório, e nele diversos hexagramas separados em grupos de 3. 666. Teria o cristianismo alguma ligação com o Salvador e seus apóstolos, se os símbolos dizem exatamente o contrário? Os símbolos, na verdade, apontam para paganismo e tudo aquilo que os profetas, o Salvador e seus discípulos combateram. Este é um símbolo budista, e aqui está a mão furada, exatamente como da imagem do Cristo católico. O gesto assinalado na mão furada do Cristo católico é apenas uma repetição do gesto de deuses de outras culturas pagãs. Vimos a imagem do budismo e agora do hinduísmo. As crenças são diferentes, mas a imagem e o gesto das mãos é o mesmo. Na cultura religiosa pagã isso é comum. Os nomes vão mudando de acordo com épocas, costumes e religiões. Mas os gestos e imagens características continuam as mesmas. A marca nas mãos, independente da figura, tem o mesmo formato. Ela se parece com o olho humano. Vamos dar mais uma olhada na estrela de Refan, de acordo com diversas culturas pagãs religiosas. Agora observe que em algumas culturas religiosas pagãs, a divindade tem forma masculina, outra hora feminina. Na verdade, falando-se em religião pagã, a forma será sempre a mesma, masculina, e seus padrões geométricos dão a combinação do 666. E aqui, de várias formas, você percebe as combinações que vão dar sempre o 666. Mais uma vez, a figura andrógena do Baphomet. A figura do Baphomet carrega em si subliminarmente o hexagrama.
Aqui no catolicismo você encontra as duas serpentes. Elas estão também agarradas no falo do Baphomet. Esta é a imagem que pela primeira vez foi capturada de Saturno, no ano 1981, missão Voyager. Esta imagem hexagonal em Saturno foi vista pela primeira vez pelos olhos humanos na década de 80. Ao ver essas imagens, cientistas da Terra ficaram maravilhados, pois as formas são geometricamente perfeitas e isto é inédito em qualquer planeta já conhecido. Mas embora apenas na década de 80 tenhamos condições tecnológicas de presenciar esse desenho geométrico em Saturno, misteriosamente, na cultura religiosa pagã antiga, ele já era conhecido. Mas neste objeto antigo dos sumérios, não é apenas a forma hexagonal que assusta as pessoas, pois ali também estão Júpiter, o cinturão de asteroides e Marte, retratados fielmente em suas posições. Em outubro de 2006, a sonda Cassini da NASA fotografou algo nunca antes visto. Esta imagem, parecida com um olho, jamais tinha sido observada em qualquer outro planeta. E ela está no polo sul de Saturno. Se você olhar com cuidado, verá que nas religiões pagãs, inclusive no cristianismo católico, estão presentes esses dois símbolos, o olho e o hexagrama. As organizações secretas e religiosas pagãs existem há muito tempo. E elas já demonstravam seu louvor a Saturno através das imagens que estão nos polos deste planeta. A imagem hexagonal no norte e o olho no sul de Saturno. Dificilmente descobriremos porque esses símbolos são adorados em várias culturas religiosas pagãs há tanto tempo, se só recentemente eles foram vistos em um lado e outro do planeta Saturno. Agora preste atenção neste olho. Aqui está ele. Aqui também está ele. E a pergunta que fica no ar é como os povos antigos sabiam disso, se só agora nós conseguimos enxergar os polos norte e sul de Saturno e constatar que neles existem de um lado o hexagrama e do outro lado o olho. Veja agora esse símbolo maçom. O hexagrama e o pentagrama estão aqui escondidos no Baphomet. Temos então o sinal da pirâmide invertida e o hexagrama. Não precisa dizer que a palavra Saturno é da mesma etimologia de Satã. Portanto, Ha-Satã e Saturno significa a mesma coisa. Este é um vitrô de uma igreja católica. Aqui outro templo católico. Novamente vemos a antiga figura suméria. E aqui está Satanás sentado no seu trono, próximo ao hexagrama. No templo católico também, o hexagrama e seu Deus sentado em seu trono. Então este que aqui está sentado não é Jesus Cristo, mas Saturno ou Satã. As imagens do Jesus Cristo católico sempre apresentam um anel em torno da sua cabeça. Este anel na cabeça dos santos católicos não é outra representação senão os anéis de Saturno. Aqui está uma imagem do Cristo em uma igreja católica. E aos seus pés, o pentagrama de Baphomet. Daí, as festas da Saturnália, o Carnaval, o Natal e todas as formas de cultos pagãos a Saturno, que na cultura religiosa pagã romana recebeu outros diversos nomes, como Hélios, Apolo e, finalmente, Mitra, o deus Sol romano. Além do início da construção do Coliseu,
Vespasiano edificou a maior quantidade de templos da história de Roma aos ídolos pagãos até aquela época. Seu filho Tito o sucedeu, foi o 10º imperador de Roma. Tito terminou a construção do Coliseu, ergueu inúmeros templos pagãos e derrubou o templo de Salomão em Jerusalém, cumprindo uma profecia do próprio Salvador. O pior crime em Roma naquele momento era crer em Yahushua HaMashiach, o nosso Salvador, o Messias. E exatamente esses eram os que faziam alegria e divertimento do povo romano. Ao meio-dia era o momento mais esperado, em que todos eles seriam jogados às feras selvagens. Havia talvez o que fosse o espetáculo mais horrendo de todos. A sessão do meio-dia, em que criminosos eram levados para a arena e simplesmente executados para a diversão do público. A expansão do Império Romano, com Roma matando, destruindo famílias, lares, roubando as coisas de todo mundo. Roma conseguiu atrair para si muitos inimigos. Muitos eram inimigos de Roma. Mas Roma só via um inimigo pela frente, e não era inimigo político. Para Roma, seu grande adversário era justamente os servos do nosso Salvador. Porque todas as nações conquistadas por Roma, menos a nação de Israel, tinham diversos deuses e os adoravam. Com Israel era diferente. Havia passado pouco tempo atrás por aquela cidade um homem que havia promovido uma revolução nos ensinamentos das coisas do Criador, Yahushua HaMashiach. E esse homem havia convencido, com seu testemunho de vida, muitas pessoas de que deveriam seguir um verdadeiro Deus. Estes se tornavam os piores inimigos para Roma. E a esses que não eram militares, que não tinham armas para se defender, que não tinham como salvar as suas próprias vidas terrenas, Roma usava para divertir aqueles que estavam atolados até o fio do cabelo com as idolatrias. O mais absurdo, o mais triste disso, é que a história de lá para cá associa esses seguidores de Yahushua HaMashiach aos cristãos de Constantino, que nessa época ainda não existiam. Nós vamos chegar lá.
política romana da época do pão e circo, em que vidas humanas eram entregues ao divertimento dos concidadãos do Império Romano. As atrações deveriam a cada dia serem mais extremas, para levar cada vez mais gente para o Coliseu. A crueldade se ampliava a cada espetáculo. O recorde do absurdo foi quando, no governo do imperador Trajano, de uma só vez, 10.000 servos do Salvador, entre eles mulheres, idosos e crianças, foram cruelmente jogados na arena. Anos mais tarde, em 107 d.C., o imperador Trajano apresentou o espetáculo sangrento maior de todos. 10.000 gladiadores e mais de 11.000 animais foram mortos brutalmente. Nerva foi o imperador que sucedeu Tito. Depois veio Domiciano e Trajano.